Então, turma, né, a gente falou na aula passada que, por exemplo, né, se a gente colocar uma placa de alumínio em uma solução de prata, com o passar do tempo, né, o que vai acontecer? Ué, tem um erro aqui, ó, eu tô vendo um Cu2+ aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, pera aí, galerinha. Ah, isso aqui tá sobrando aqui, cara, eu sabia, horas. Hein, galerinha, vamos lá, desculpa aqui, né, mas é porque eu vi o erro e já quis corrigir. Então, jovens, se a gente coloca uma placa de alumínio na solução com íons de prata, né, igual esta solução aqui, né, nós temos íons Ag+, né, íons de prata. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, pessoal, vai começar a haver uma deposição de prata sobre a placa de alumínio. E, ao mesmo tempo, a placa de alumínio ela vai ficando ali corroída, né? Começa a haver uma corrosão dessa placa. Ou seja, galera, o alumínio ele está passando de alumínio metálico, né? Alumínio sólido, deixa eu mostrar aqui, né? O alumínio sólido está se tornando o quê? Aqui, ó, alumínio sólido se tornando alumínio 3+. Íons alumínio e migrando para a solução. Então, esta solução aqui, com o passar do tempo, ela vai ficando rica, né? A concentração de íons alumínio vai aumentando. Em contrapartida, pessoal, o que acontece? A prata, a G+, ela começa a se depositar sobre a barra de alumínio, né? E o que acontece aqui, ó, com a solução? Ela começa a ficar com uma concentração menor de íons prata. Por quê? Porque cada íon prata que está lá, né, está recebendo elétrons e se reduzindo a prata sólida. Agora, de onde estão vindo estes elétrons que os íons de prata recebem? Eles estão vindo da oxidação do alumínio. Né? O que significa oxidar? Oxidar significa perder elétrons. Então, o alumínio metálico ele vai se convertendo em alumínio 3+, e perdendo 3 elétrons. Estes elétrons vão sendo recebidos pelos íons de prata, que se convertem em prata metálica e ficam aderidos ali na barra de alumínio. Não é isso? Agora, se vocês mesmos observarem, né, notem que a quantidade de elétrons que o alumínio perde é diferente da quantidade de elétrons que a prata vai receber. Note que o alumínio ele perde 3 elétrons e a prata só recebe 1. Ah, professor, é verdade. Então está escrito aqui o seguinte, ó, que a quantidade de elétrons envolvida na redução, né, na redução da prata, essa quantidade de elétrons é diferente da quantidade de elétrons envolvida na oxidação, né? E no caso, a oxidação do alumínio. Então, para igualar essa quantidade de elétrons, multiplica-se a equação de redução por 3. Então, essa equação aqui, pessoal, ela é toda multiplicada por 3. E aí a gente chega em qual situação, né? A gente continua com a de alumínio na mesma situação, não é isso? E a de prata agora, né, a redução da prata, ela fica o quê? Multiplicada por 3. Deste jeito, né, o que a gente pode fazer? Nós podemos aqui simplesmente cancelar a quantidade de elétrons e somar para chegarmos na equação global. Não é isso? Então, ó, alumínio mais 3 íon prata, não é isso? Alumínio mais 3 íon prata antes da setinha, não é isso? São reagentes, convertendo-se em quê? Em alumínio 3+ e prata metálica, não é isso? Sim. Né? Então, a gente chega aqui nessa equação global. Beleza, galera? Só um momentinho aqui, deixa eu tirar uma máquina que está fazendo barulho aqui. Aí. Bom, galera, então avançando aqui, né? O que a gente tem agora? Como é que a gente sabe que a prata reduz e que o alumínio oxida? Não é isso? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma fila de reatividade dos metais.
Não é isso? E o que essa fila mostra? Essa fila indica a capacidade dos metais em perder ou ganhar elétrons. Então, queridos, a gente começa aqui no lado esquerdo, né? Com o quê? Com os metais alcalino e alcalino terrosos. Esses metais aqui, pessoal, eles são aqueles que têm a maior tendência em perder elétrons. Não é isso? A maior tendência em perder elétrons. Ou seja, aqui esses metais, chamados aqui ó, de metais comuns, eles já são o quê? Eles já têm uma tendência um pouco maior, né? Uma tendência um pouco menor em perder elétrons. E esses aqui, pessoal, né, estes metais chamados metais nobres, são aqueles que vão ter a menor tendência em perder. Eles vão receber elétrons com facilidade. Então, o que vocês têm que entender aqui? Olha só, né, a gente vai ter sempre comparando, a gente vai estar sempre comparando dois metais, não é isso? E o que a gente pode concluir aqui, ó? Quem está mais à esquerda vai ter tendência em perder elétron. E quem está mais à direita vai ter mais tendência em ganhar elétrons. Não é isso? Então, quando a gente tem ali, ó, na reação química anterior, né? Alumínio, olha o alumínio aqui na fileira, não é isso? Alumínio e prata. Cadê a prata aqui, professor? Eu não estou encontrando. A prata está aqui, ela é um dos metais nobres, né? Entre os dois, pessoal, quem está mais à esquerda? Olha só, agora ficou fácil, né? Se a gente observar, o alumínio está mais à esquerda, ele vai ter a tendência em quê? Em perder elétrons, ou seja, a tendência de oxidar. Já a prata, né? A prata, ela está mais à direita, ela tem tendência em ganhar elétrons, ou seja, ela vai o quê? Ter uma tendência de sofrer redução. Exatamente por isso, galerinha, né? Se vocês observarem, a prata, ela ganha elétrons, é isso, ela ganha elétrons e se reduz a prata zero. Professor, por que você está falando prata zero? Porque é o NOx da substância pura, né? As substâncias puras têm NOx zero. É aquela brincadeira, tá sozinho, tá tristinho, dá uma bolinha para ele, né? E essa bolinha é o NOx igual a zero. A mesma coisa, né? A gente pode observar no alumínio. O alumínio metálico é substância pura. O NOx dele é zero. Uai, professor, mas aqui também a gente não tem alumínio, alumínio puro? Só que ele é um íon, e no caso de íon, o NOx é a própria carga, né? Então, o NOx do alumínio sai de 0 para mais 3. Ou seja, o alumínio ele oxidou, porque ele perdeu elétrons. Já a prata sai do NOx mais 1, né? Olha esse maisinho aqui, ó, indicando o NOx mais 1, e vai para a prata 0. Ou seja, se o NOx diminuiu, é porque reduziu. Né? Então, a gente fala que a prata sofre redução, igual a tendência, né, sugerida por esta tabela, não é mesmo? Então, é isso aí. Ó. Esta fila permite estabelecer uma prioridade na capacidade de oxidação de diferentes espécies químicas. Beleza? Bom, galerinha, agora chegou a matéria em que vocês vão pipocar, né? É hora de pipocar. Nossa, professora, essa imagem tão bonita me deu até vontade de fazer uma festa aqui. Pois é, vamos fazer uma festa de conhecimento agora sobre pilhas. Queridos, vocês tiveram essa matéria, salvo engano, foi comigo ano passado, né? Alguém se lembra do que é esse pipocar? Senhor, eu não lembro o que é, mas eu lembro de ouvir falar. Vocês lembram? Conta aqui para mim, ouve, deixa eu ouvir vocês aí. Fala, alô? Alguém? Ninguém? Sim. Oi? Vocês lembram dessa história, pipocar? Lembra? Lembra? Aí, ó, a Beatriz está falando aqui. Professor, pilha, positivo. Isso, tem alguma coisa a ver, não é? Eu vou lembrar aqui com vocês, ó, já que vocês já são, né?
sabidos do pipocar, na pilha, o positivo é o cátodo e no cátodo acontece a redução, né? Então vamos lá, vamos traduzir isso aí que eu falei, né? Na pilha, o polo positivo é o cátodo e no cátodo tem redução, não é isso? Vamos lá? Galerinha, falando agora, né, da outra modalidade, né, de pilhas, nós chegamos aqui nas células eletroquímicas. O que acontece, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Olha só este arranjo, né? O que a gente tinha? O que a gente tem, né? E o que a gente tinha antes? Aqui, pessoal, as duas substâncias, né? O agente redutor e o agente oxidante, a substância que reduz e a substância que oxida, elas estão em contato direto, não é isso? Sim, ó, porque o alumínio ele está em contato direto com os íons de prata, né? É verdade. Agora, se a gente for observar nesse esquema aqui, as substâncias não estão em contato uma com a outra, né? O zinco está de um lado e o cobre está do outro, né? Olha só, aqui na solução a gente tem zinco 2+, e aqui a gente tem cobre 2+. Então, as substâncias não estão em contato direto. Elas estão separadas, porém unidas aqui, ó, por este fio, não é? Elas estão unidas por este fio e por meio dessa estrutura que a gente chama de ponte salina. Professor, como que é esse negócio da ponte salina? Imagina um tubo de ensaio. Imaginou um tubo de ensaio? Imaginei. Agora imagina outro. Imaginou? Agora imagina que esses dois tubos de ensaio, eles estão unidos aqui, ó, como se fosse um U, a letra U do alfabeto, né? Sim, então essa ponte salina é um tubo que vai conter uma solução de um sal, beleza? E essa solução de um sal, ela vai conectar as duas cubas. A gente chama esses dois béqueres aqui, ó, contendo as soluções, de cubas ou semicelas, beleza? Né? Então, essa estrutura aqui, galerinha, é o que a gente chama de célula eletroquímica, né? Deixa eu apagar aqui. Se a gente for, né, mais precioso aqui na especificação dessa pilha, a gente vai chamar ela de pilha de Daniel. Por quê? Porque ela é uma pilha de zinco e de cobre, né? O Daniel, lá no passado, ele fez o experimento utilizando estes metais e os respectivos íons, né, para se testar aí, né, o que é o funcionamento de uma pilha. Então vamos adiante aqui, vamos falar o que acontece. Galera, o que está acontecendo aqui, né? Que curioso. Olha só, quando a gente conecta, né, liga estas placas, as placas são também chamadas de eletrodos, né? Os eletrodos de zinco e o eletrodo, né? O eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Esses dois eletrodos estão submersos não, né? Imergidos aqui, ó, em uma solução, né? Cada solução tem o seu respectivo cátion. Aqui a gente tem o cátion de zinco 2+, e aqui a gente tem o cátion de cobre 2+. Como que esse íon foi obtido, esse cobre 2+? Na verdade, ele é proveniente de um sal, né? Nesse becker aqui, ó, foi adicionado o sal nitrato de cobre 2, certo? Então, nitrato de cobre foi adicionado e misturado. Essa solução aqui, ó, 1 emão, significa que ela tem concentração de 1 mol por litro. Então, temos aqui a placa de cobre mergulhada em uma solução com íons cobre 2+. E a gente tem aqui do lado esquerdo, né, o eletrodo de zinco, e este eletrodo está, né, imergido em uma solução que contém o zinco 2+, o respectivo cátion deste metal. Queridos, de onde veio aquele zinco?
ele veio de uma solução de um sal chamado nitrato de zinco, né? E esta solução tem concentração aqui, ó, de 1 hemão, né? Assim como eu disse anteriormente, 1 mol por litro, certinho? Então vamos entender o que acontece, galerinha, né? Olha só, turma. Deixa eu apagar aqui, né? Geral. A gente consegue perceber que com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, acontece um fenômeno visual em diversos aspectos desse mecanismo. Essa solução que eu estou marcando aqui para vocês, ela é uma solução de nitrato de zinco. E essa solução, pessoal, que tem íon zinco, ela tem uma coloração azul muito característica. É um azul bem forte e a gente consegue ver isso, né, a olho nu, né? Porque a cor da solução ela é forte, beleza? Com o passar do tempo, pessoal, essa coloração azul ela vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca. O que está acontecendo, né? Por que essa coloração aí está ficando fraca? Essa coloração era devida aos íons cobre. Cadê os íons cobre, então? Né? Se a solução deixou de ficar azul, é porque os íons cobre não estão mais ali, né? Outra coisa que é observada é com relação à placa de cobre. O eletrodo de cobre, pessoal, ele começa a aumentar o seu tamanho. Uai, professor, então a gente pode começar a tirar algumas conclusões. Se a solução deixou de ficar azul porque os íons cobre não estavam mais nela e a placa de cobre aumentou o seu tamanho, é porque os íons cobre passaram a se depositar na placa, né? Os íons cobre, eles passaram de cobre 2+ para cobre metálico, ou seja, depositaram-se na placa. Não é isso? Sim, faz sentido. Só que para o cobre 2+ chegar em cobre metálico, em cobre com NOx 0, o que tem que acontecer, pessoal? O NOx dele não diminuiu, de +2 foi para 0. Se o NOx diminuiu, é porque sofreu redução. Então, para que o cobre sofra redução, ele tem que receber elétrons. Então, de alguma maneira, galerinha, o que acontece? Estão surgindo elétrons aqui na placa de cobre. E de onde esses elétrons estão vindo? Eles só podem estar vindo o quê? Da placa de zinco. Mas como que está vindo da placa de zinco? Vou explicar para vocês. Espontaneamente, o zinco ele está passando de zinco metálico para zinco 2+. E quando isso acontece, ele vai perder aqui, ó, 2 elétrons, né? Então o zinco, quando ele sai de zinco metálico e vai para zinco 2+, ele perde 2 elétrons. Olha aqui essa figura, galerinha. Olha aqui essa figura. Essa figura aqui é um zoom da placa de zinco. Observe que esta lacuna ela estava preenchida por um átomo metálico. Esse átomo metálico ele sai da placa, por quê? Porque ele oxidou, né? Este átomo, para se tornar o íon 2+ do zinco, ele perde 2 elétrons. E esses 2 elétrons vão caminhar aqui, ó, pelo fio e até chegar aqui na placa de cobre. Quando esses elétrons, olha os elétrons aqui, pessoal, né? Quando esses elétrons chegam na placa de cobre, os cátions do cobre 2+ vão entrar em contato com esses elétrons, né? E o cátion que estava aqui, né, ele passa agora a ficar depositado. Ou seja, o cobre 2+, ele recebeu 2 elétrons
e se converteu a cobre metálico, né? A cobre no estado sólido, não é isso? Exatamente. Então, galera, o que acontece aqui no voltímetro? O voltímetro ele vai começar a marcar um valor. Ele vai começar a marcar um valor X qualquer. Por que esse valor vai surgir aqui? Né? Porque vai começar a haver a passagem de corrente elétrica. E se há passagem de corrente elétrica, é porque tem uma diferença de potencial. Certinho? Ah, professor, no lugar desse voltímetro aqui, ó, poderia ser uma lâmpada. É, poderia sim. O que aconteceria quando os elétrons passassem ali? Né? Essa lâmpada ela iria acender. Não é isso? Sim. Né? E essa lâmpada acesa indica ali que está havendo o quê? Uma diferença de potencial. Não é mesmo? Exatamente. Agora eu quero que vocês prestem atenção no Paranauê aqui. Olha só. Galerinha, o que está acontecendo aqui com a placa de zinco? Né? Se o zinco está saindo de zinco metálico e indo para zinco 2+, né? Essa placa ela está sendo corroída, galera. Né? Então, aqui do lado negativo, né? Aquele que a gente chama de ânodo, a gente tem um fenômeno da oxidação. E a placa vai sendo corroída. Já aqui no polo positivo desta pilha, que a gente chama de cátodo, a gente tem o fenômeno da redução e a placa está ficando cada vez com a sua massa maior. Nós dizemos que aqui está havendo uma deposição do metal. Então, aqui no ânodo, o eletrodo negativo, a gente tem aquilo que chamamos de corrosão. E aqui no eletrodo positivo, a gente vai ter o que chamamos de deposição. Né? Beleza. Professor, outra evidência de que está havendo deposição é porque esta solução aqui, ó, de cobre era azulada e com o passar do tempo ela vai ficando mais incolor, o que indica que os íons cobre estão deixando a solução e passando para a placa, né, ficando aqui cada vez entumecida, né? A massa da placa vai cada vez aumentando mais. Agora eu quero que vocês digam aqui para mim, né, uma coisa. O que está acontecendo com a quantidade de zinco 2+ nessa solução? Está aumentando ou está diminuindo, né? O que está acontecendo aqui, ó, com a placa? O zinco metálico está deixando de ser zinco metálico e passando para zinco 2+. Olha só, o zinco metálico, ele deixou de ser zinco metálico, perdeu 2 elétrons e foi lá para a solução. Não é isso? Olha, zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+, não é isso? É. Ou seja, o que acontece com a concentração de zinco na solução? Aumenta, né, galera? Não é isso? A solução aqui, ó, ela tá ficando o quê? Ela tá ficando com a maior concentração de zinco 2+. Então, é importante que vocês, de alguma maneira, né, entendam isso, tá bom? Então, a concentração de zinco 2+ aumenta de cá e ela diminui nesta outra cuba, né? A concentração de cobre 2+, ela diminui, beleza? Observem aqui, pessoal, olha que interessante, ó, como ficam os eletrodos, né? Muito tempo depois da pilha estar funcionando. Olha o eletrodo de zinco, pessoal, olha a espessura que ele tinha aqui, ó. Ficou mais fino. Olha aqui o de cobre, né? Ele era aqui um pouco mais fininho, não é isso? E aí a gente consegue ver ali ó, que houve um depósito do material, não é isso? É isso mesmo. Bom, né? Então o que acontece nessas pilhas ou células eletroquímicas? Os metais estão separados um do outro, porém ligados por meio de um fio que permite o aproveitamento do fluxo de elétrons na produção de energia.
Então, deixa eu apagar aqui, né? Este fio é o fio que une os dois eletrodos, né? E ele é o que vai permitir, né, a utilização dessa corrente elétrica. Se a gente quisesse, por exemplo, ligar uma lâmpada aqui, sim, poderíamos, né? Por quê? Porque aqui a gente vai ter passagem de corrente elétrica e a lâmpada sim vai funcionar. Beleza? As placas metálicas estão imersas em compartimentos denominados semicela ou cuba, né? Então a gente tem aqui, ó, esta semicela da esquerda e esta semicela da direita, as quais podem ligar-se uma a outra por meio da ponte salina ou de uma placa porosa. Então, essa ponte salina aqui, pessoal, que também conecta, né? Na verdade, a ponte salina conecta as soluções e o fio conecta os eletrodos. Beleza? Né? Então, essa ponte salina aqui, pessoal, ela pode ser substituída por uma placa porosa, né? Olha só aqui a estrutura contendo uma placa porosa. Não tem ponte salina, a gente tem os mesmos eletrodos de zinco, de cobre. Olha o voltímetro aqui, né? E aqui a gente tem aquilo que seria o quê? Aquilo que seria a ponte salina, né? E a ponte salina ela vai permitir a passagem dos íons de um lado para o outro, certinho? Bom, né, tá escrito aqui, ó, a placa porosa tem a mesma função da ponte salina, manter o circuito fechado, ou seja, os íons das soluções podem atravessá-la e passar de um lado para o outro. Bom, continuando aqui, galera, olha só, né, falando do voltímetro. O voltímetro ele pode ser acoplado no sistema para medir a diferença de potencial, né, que é a DDP produzida pela reação química. Os metais são denominados eletrodos, né? A gente já falou, o eletrodo de zinco, o eletrodo de cobre, não é? São as placas metálicas. E eles estão imersos em soluções com íons livres. O que acontece, pessoal? O polo positivo é chamado de cátodo, né? Então, e nele vai ocorrer o quê? Opa, parece que eu fiz um vacilo aqui. Ah, deixa eu arrumar aqui. Eita, cabeção. Só um minutinho, galera. Ainda bem que eu vi aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Só um minuto. Só um minuto. Aí, tinha trocado as bolas aqui. Puxa vida. Agora sim, né? Vamos lá. Olha só, turma. O cátodo é o polo que é o polo positivo e nesse eletrodo ocorre a reação de oxidação. Não é isso? Espera aí. Uai, tá errado. Deixa eu arrumar aqui, galera. Deixa eu arrumar aqui. Por quê, galera? O que acontece? No cátodo é o positivo e tem redução, né? O cátodo é o polo positivo e nele tem redução. Eu tinha escrito o contrário aqui. E o ânodo é o negativo e nele vai ter a oxidação. É simplesmente isso. Deixa eu resolver. Pronto, agora sim. Ao vivo tem disso, né, professor? É, ao vivo tem disso, né? Então, olha aqui, galera, agora sim, né, tá arrumado. Né? O cátodo é o polo positivo da pilha. Olha só, o cátodo é o polo positivo da pilha. Lado direito, galera, né? O cátodo é o polo positivo da pilha, ó, o polo positivo, o cátodo. E o que está acontecendo aqui no cátodo? A massa não está aumentando? É, porque aqui está havendo redução. É a hora que a gente fala do pipocar. Na pilha, o positivo é o cátodo, onde existe redução. Não é isso?
Então, se na pilha o positivo é o cátodo, o negativo só pode ser o ânodo. E no ânodo vai ter o quê? A oxidação, né? Aqui a gente tem a oxidação em escala microscópica. Ou deixa eu voltar aqui para o vídeo. Né? A gente tem aqui em escala microscópica. E aqui, né, a gente tem o quê? Em escala macroscópica, a corrosão do zinco, né? Então, nós temos aí esses dois fenômenos acontecendo. Na pilha, o positivo é o cátodo, onde acontece redução, e se acontece redução, é porque vai depositar material ali, né? Aquela placa vai aumentar a sua massa. E no polo negativo, a gente vai ter o ânodo, no ânodo vai ter o fenômeno da oxidação, né? E aquela placa, aquele eletrodo, ele vai ser o quê? Corroído, certinho? Né? A sua massa vai diminuir. É importante aí que vocês guardem essas informações, né, com relação ao funcionamento de uma pilha. Beleza? Né? E aqui, né, mais uma, né, um exemplo de pilha, só que agora a gente não tem a ponte salina, nós temos aqui a membrana semipermeável, né, uma placa porosa. Queridos, bom, esse slide aqui parece que ele está repetido, né? Esse slide aqui tá um pouco repetido. Ah, faltou falar aqui, olha só, pessoal. O fluxo de elétrons, né? Estava escrito aqui, ó, estava a amostra no desenho, mas o que acontece? Né? Os elétrons, eles partem aqui, ó, do zinco que está sendo oxidado. O metal está sendo oxidado e ele perde elétrons. Então, esses elétrons saem da placa e vão aqui, ó, em direção a quem? Ao cátodo. Né? Então, o sentido de elétrons é de quem para quem? É do ânodo para o cátodo. Beleza? Então, beleza. Vamos adiante, galerinha, vamos adiante. Jovens, né? A pilha de Daniel, o que acontece aqui, né? Aqui está né, a explicação do que aconteceu. Vejam que cada reação aqui, ó, ela vai ter um fenômeno distinto. Nós temos aqui o fenômeno da oxidação e aqui o fenômeno da redução. Pessoal, estão vendo que a quantidade de elétrons perdidos é igual à quantidade de elétrons recebidos? Sim, professor, quantidade de elétrons check. Então, o que acontece? A gente apenas deve somar, né, essas duas reações. Então, a gente, quando vai somar a semi-reação anódica, né, a semi-reação que acontece aqui no ânodo, né, a gente tem aqui, ó, o zinco se convertendo em zinco 2+ e perdendo 2 elétrons. Então, está aqui, né, essa reação de oxidação. E a reação catódica, né, ou semi-reação catódica, ela vai ter o quê? Uma redução acontecendo. De fato, é o que acontece, né? O cobre 2+ presente na solução, ele vai receber 2 elétrons, elétrons vindo aqui, ó, da placa, né, de zinco, da oxidação do zinco, e assim que ele entra em contato com esses elétrons, ele vai o quê? Depositar ali, ó, na placa. Então, a gente fala que a placa de cobre tem um aumento de massa, ou seja, sofre deposição. Quando a gente vai somar essas semi-reações, gatinhos e gatinhas, para chegarmos na reação global, a gente cancela as quantidades de elétrons, certo? Ou seja, temos aqui esta reação global para a pilha de Daniel. Tudo bom? Então, eu quero ler aqui, por final, essa conclusão. Olha, conclui-se, então, que o eletrodo de zinco sofre oxidação e libera elétrons para o circuito, que caminham em direção ao eletrodo de cobre. Os íons cobre na solução entram em contato com os elétrons vindo da oxidação do zinco e são reduzidos a cobre metálico, depositando-se sobre o eletrodo de cobre e aumentando a sua massa. Eu quero ver aqui agora com vocês um vídeo. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem. Vamos ver juntos e Shalom Now.
Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vamos lá? 3, 2, 1. Escutem, prestem atenção. Bora? Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre 2+, ocorre uma reação com transferência de elétrons, isto é, uma reação de óxido-redução. Os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons, se oxidam, passando para a solução na forma de íon zinco, Zn2+. Então, pessoal, nesse exemplo aqui não é uma pilha, né? A gente não tem aqui o circuito externo. Aqui, nesse caso, a gente tem contato direto entre, né, a substância que reduz e a substância que oxida. No caso, o que está acontecendo? Né, os íons zinco, aliás, o zinco metálico, ele está oxidando a zinco e perdendo elétrons. Quando o zinco perde elétrons, os íons cobre catam esses elétrons e vão depositar sobre o quê? Sobre a placa de zinco, né, como cobre metálico. Enquanto que os íons cobre, CO2+, presentes na solução, recebem elétrons, se reduzem e se depositam sobre a lâmina na forma de cobre metálico, cobre zero. Nesse sistema, a transferência de elétrons não pode ser aproveitada para produzir corrente elétrica. Então, pessoal, aí, ó, né, esse trânsito de elétrons não pode ser aproveitado para gerar corrente elétrica, certinho? Beleza? Para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de separar o sistema, né? A gente tem que usar um fio, né? Usar as semicelas e tudo mais. Vamos adiante. Em uma pilha, que é um processo espontâneo, através de uma reação de óxido-redução, conseguiremos obter energia elétrica. Podemos construir uma pilha zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre. E unir as duas lâminas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada. Por que que a lâmpada permanece apagada, hein, pessoal? Alguém? Vamos ver? Porque o circuito não está fechado. O que está faltando para fechar o circuito, hein? O que está faltando? Pois o sistema está incompleto. Se as duas semicelas forem unidas por uma ponte salina, contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio, o sistema se completa e a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial, DDP, de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo. Então, ó, se o de zinco é o negativo, ele é o ânodo. Se o de cobre é o positivo, ele é o cátodo. No eletrodo de zinco, temos átomos de zinco perdendo elétrons, se oxidando. Olha a corrosão. Para a solução na forma de íons zinco Zn2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre, CO2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina. No eletrodo de zinco, ocorre a oxidação, e este é denominado ânodo, enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução, sendo este denominado cátodo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, enquanto que os íons Na+ e SO4 2-, presentes na ponte salina, migram para as duas soluções. Agora eu quero conversar com vocês aqui o seguinte, né? Por que que estes íons, né? Por que que estes íons, ó, Na+ e SO4
Por que que eles estão, né? O Na, o sódio vem para aqui, ó. Cobre. Enquanto que os íons Na+ e SO4 2- presentes na... Então, o SO4 2-, ele está vindo para a esquerda. Ele está vindo aqui, ó, para o lado da solução de zinco. Por quê, galera? Porque aqui a gente está tendo um excesso de íons com carga positiva. E o SO4 2- vem para neutralizar essas cargas positivas. Já o sódio, pessoal, ele vem para essa solução aqui, ó, de cobre. Por quê? Porque agora está tendo carência de cátions, né? Os íons cobre 2+, eles estão saindo da solução e indo para a placa, ficando ali como cobre metálico. Então está havendo o quê? Uma carência de carga positiva, né, sob a forma de íons. Não é isso? Então, voltando aqui, né? Bom, seguindo aqui adiante, galerinha, a gente tem essa representação da IUPAC. O que que essa representação nos conta? Sempre do lado esquerdo, a gente tem, né, a semi-reação que acontece no ânodo, né? É o quê? É a oxidação. Então, a gente tem o ânodo, não é isso? E do lado direito a gente tem o quê? O cátodo. O que está acontecendo no cátodo? Não é isso? No cátodo só pode ser uma redução. Olha só, veja que o cobre 2+ passa para cobre 0. Se o NOx diminuiu, é porque a substância reduziu. Professor, e essa placa, e essas duas barras aqui, ó, o que que elas indicam? Elas indicam a ponte salina ou a placa porosa. Belezinha? Então, a gente tem aqui, ó, a semi-reação que acontece no ânodo, a placa porosa e a semi-reação que acontece no cátodo, né? No ânodo, a gente tem a oxidação e no cátodo, a gente tem a redução. Beleza? Bom, resuminho, né? Que eu acabei de falar, cátodo polo positivo, reação de redução, tem deposição no eletrodo. A gente vai ter o quê? Aumento da massa. E no ânodo, o que que acontece, né? Lá é o polo negativo, reação de oxidação, e a gente tem corrosão do eletrodo, né? Vai ter diminuição da massa do eletrodo. Bom, a cuba ou semicélula do cátodo, a gente tem diminuição da concentração do cátion. Deixa eu te explicar, né? Por que que o cátion está tendo diminuição da concentração aqui? Porque, por exemplo, esse cobre 2+, ele está ficando depositado na placa. E aqui na placa ou na semicélula que acontece a oxidação, aumenta a concentração de zinco 2+. Beleza? Então é isso que está sendo falado aqui, ó, nessas duas observações. E o fluxo de elétrons, hein, pessoal? O fluxo de elétrons é aqui, ó, do ânodo para o cátodo. O ânodo sofre oxidação, perde elétrons, estes elétrons vão vir para o cátodo, não é isso? E aí promover redução dos íons que estão na solução. Outra coisa importante é sobre a DDP da pilha, né? A DDP ou também o ΔE, né, assim chamamos, vai ser sempre positivo, né? Então ΔE maior que 0. Aí aqui, né, a lembrança do que é o pipocar, que na pilha o positivo é o cátodo e tem a redução, né, naquele eletrodo, tá bom? Agora, pessoal, vamos conversar aqui a respeito do que vem a ser esses potenciais, né, do eletrodo, de cada eletrodo e o potencial padrão. Vamos ler esse trecho aqui comigo. Olha só. O que eu quero destacar, na verdade, né? Que entre as espécies aqui, pessoal, deixa eu apagar aqui, né, para ficar menos conturbado. Entre o zinco e o cobre, como que a gente sabe quem oxida e quem reduz, né? Comparando, como que a gente sabe? Aí vocês já podem me falar assim: ah, professor, eu sei, o senhor tem que ver aquela fila, ó, aquela fila de reatividade, né? Entre o zinco e o cobre ele é menos reativo. O cobre ele tem tendência de receber elétrons. Olha onde é que o cobre está. Olha onde é que o zinco está.
quem está mais à esquerda perde elétron, oxida. Quem está mais à direita recebe elétron e reduz. Só que para ficar sabendo disso do jeito mais prático, pessoal, criou-se, né, uma referência. E essa referência são os potenciais padrão, né? Então vamos conversar disso aqui. Olha só o que está escrito. Entre duas espécies químicas haverá uma com maior tendência de sofrer oxidação, que é perder elétrons, e outra com maior tendência de sofrer redução e ganhar elétrons. Não é isso? Sim. Né? A gente sabe, entre duas espécies, uma vai reduzir e outra vai oxidar, né? Tratando-se de pilhas. Bom, para determinar essa tendência, mediu-se os potenciais padrão de diferentes espécies químicas. Agora, né, qual que foi a referência para se medir esses potenciais? Colocou-se, pessoal, né, colocou-se o eletrodo padrão de hidrogênio, certinho? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu só quero que vocês saibam disso, né, que o eletrodo padrão de hidrogênio, ele tem o quê? Ele tem potencial de oxidação, né, de oxidação igual a zero e de redução igual a zero. Então, quando outras espécies eram colocadas para sofrer oxirredução junto com o hidrogênio, né, media-se o potencial, e aquele potencial era de fato o potencial daquela espécie química, porque o potencial do hidrogênio sempre era igual a zero. Certinho? Então, criou-se o quê? Criou-se uma tabela de potenciais. Beleza? E o que a gente sabe? Que quem tem maior potencial de oxidação vai oxidar. E quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Então, vamos entender isso aqui. Me ajudem a encontrar zinco e cobre. Vamos entender aqui, ó, zinco e cobre. Né? Aliás, primeiro de tudo, eu quero que vocês olhem aqui. Olha só, o que está acontecendo aqui, pessoal? O cromo está passando para cromo 3+. Me desculpem. E perdendo 3 elétrons. Galera, quando está aumentando o NOx, aqui era cromo 0, passou para cromo 3+. A reação direta aqui, então, ela é o quê? Ela é de oxidação. E para a gente falar de oxidação, né, a gente tem que olhar estes potenciais, que são os potenciais de oxidação. Então, a gente lê assim, ó, potencial, o 0 é de padrão, potencial padrão de oxidação. Então, a gente olhando aqui o cromo, o potencial padrão de oxidação dele é 0,74. Beleza? Então, é assim que a gente lê. E se a gente olhar da direita para a esquerda, o que acontece? A gente tem o cromo 3+, recebendo mais 3 elétrons e se convertendo aqui em cromo, né, com NOx 0. De 3, pessoal, de mais 3 para 0 não diminuiu? Sim. Então, nesse sentido inverso aqui, de acordo com essa tabela, o que a gente tem? A gente tem a reação de redução. E olha o potencial padrão de redução aqui, ó, menos 0,74. Ah, professor, olha só os valores. Um é positivo e o outro é negativo. Se eu tenho potencial de oxidação, é só inverter que eu tenho de redução? É isso aí, beleza? Então, jovens, voltando aqui no assunto do zinco e do cobre, olha só, vamos localizar o cobre aqui, né? O cobre que a gente tinha naquela reação era o cobre se convertendo em cobre 2+. É o cobre se convertendo em cobre 2+. A outra espécie era o zinco. Cadê o zinco aqui, professor? Ah, eu já encontrei. O zinco está aqui. Legal. Então, galera, vamos analisar um seguinte, né? Entre zinco e cobre, quem sofre redução, quem sofre oxidação,
e por quê, né? Então, vou marcar aqui, ó, este potencial aqui é o potencial de oxidação. E aqui também o potencial de oxidação do cobre. Senhor, qual que é a unidade desse potencial? É volt. V de volt. Ah, igual da eletricidade? Exatamente. Senhor, igual da tomada, que são 220 volts? É isso aí, vocês sabem. Tenho certeza que vocês sabem disso. Galera, olha só. Entre zinco e cobre, quem vai oxidar? Professor, o senhor falou que... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Entre duas espécies químicas, aquela que apresentar maior potencial de oxidação terá o menor potencial de redução e vice-versa. Bom, não era isso que eu queria falar, não. O que eu queria falar era o seguinte: entre duas espécies químicas, vai reduzir quem tem o maior potencial de redução e vai oxidar quem tem o maior potencial de oxidação. Então, olha aqui, galera. Qual que é o potencial de oxidação das duas? 0,76 volts e 0,34 volts. Quem que é o maior? Menos 0,36, menos 0,34 ou mais 0,76? Claro que é o mais 0,76. Então, a gente diz que o cobre sofre o quê? Oxidação, não é? Sim. Uai, o zinco vai sofrer... Desculpa, o zinco sofre oxidação. Só e o cobre? Uai, o cobre reduz, né? Se um vai oxidar, o outro vai reduzir. Ah, professor, e se a gente fosse olhar os potenciais de redução? Vamos ver? Uai, bora, né? Voltando aqui, ó, olha o potencial de oxidação, de redução, me desculpe, do zinco. E olha o potencial de redução do cobre. Não é? Qual dos dois é o maior? Menos 0,76 ou mais 0,34, né? O positivo é sempre maior. Então, mais uma vez, a gente vê que o cobre, ele vai o quê? Ele vai reduzir. E o zinco, por sua vez, ele vai oxidar. Né? Por quê, professor? Horas, porque aqui a gente tem um maior potencial de oxidação entre os dois. E aqui a gente tem este como maior potencial de redução. Na verdade, é isso mesmo. Professor, como é que a gente calcula o ΔE de uma pilha? Né? Como é que a gente calcula a DDP? Ou aquilo que chamamos de voltagem? Né? Para a gente fazer o cálculo do ΔE, galera, é só pegar o maior, o potencial padrão maior, menos o potencial padrão menor. Agora, professor, potencial padrão de redução dos dois ou potencial de oxidação dos dois? Galera, agora olha o que está escrito aqui, ó. Vou até usar o marca-texto. Para o cálculo do ΔE, ou DDP, na fórmula citada, deve usar os dois potenciais de redução ou os dois potenciais de oxidação. Né? Por exemplo, a pilha formada entre zinco e cobre apresenta qual DDP? Vamos lá? Olha só, usando os potenciais de oxidação. Né? Quem são os potenciais de oxidação? São esses aqui, ó, da direita. O do zinco é mais 0,76. Ó, o do zinco aqui, ó, mais 0,76. E o do cobre, menos 0,34. Não é isso? É. Então, se a gente usa os dois potenciais aqui, ó, quem que é o maior? Não é 0,76? Então, fica o potencial padrão maior, que é o 0,76, menos o menor, menos, né? Menos 0,34, que era o valor. Então, menos com menos fica mais. Ou seja, o ΔE deu 1,1. Né? 1,1 volt, um valor positivo, e sim, faz todo sentido, porque as pilhas, de fato, elas têm um ΔE, né, positivo. E se a gente usasse os padrões, ou desculpa, se a gente usasse os potenciais de redução, ia funcionar? Ia, pessoal, é só fazer a mesma coisa. Quem são os potenciais padrões de redução? Né? A gente inverte a equação de oxidação, ó, a gente inverteu,
não é isso? E mudou o sinal. Olha lá, e mudou o sinal. Né? Então, a gente tem essa equação, ou semi-reação de redução, e aqui a semi-reação de redução também, só que essa para o cobre. Quais são os valores que a gente tem de potencial? A gente tem menos 0,76 e mais 0,34. Como que calculamos, né, o ΔE de uma pilha? É o potencial maior menos o potencial menor. Né? Então, qual que é o valor do maior potencial entre os dois? É mais 0,34. Então, vai ficar 0,34 menos o menor, que é menos 0,76. Menos com menos fica mais. O ΔE também dá o quê? 1,1 volt. Né? Então, dos dois jeitos dá certo. Beleza, galerinha? Jovens, a gente encerra a nossa aula por aqui, né? Ah, eu quero só falar mais uma coisinha, galera. Vamos só encerrar esse assunto aqui, ó. Proteção anódica, né? Aquilo que a gente chama de metal de sacrifício. Olha só o que está escrito aqui no texto. Muitos, né, peças como dutos e reservatórios metálicos, né, assim como cascos de navios e portões, eles podem se desgastar com o tempo. E o que significa desgaste para a gente? É porque está sofrendo oxidação. Não é? Quando o material sofre oxidação, pessoal, aqui, ele está de alguma maneira sendo desgastado. Então, para fazer a proteção de alguns metais, pessoal, a gente faz o uso desse conhecimento em eletroquímica. O que é feito, galera? É acoplado junto à estrutura metálica que você quer proteger. Né? Então, vocês estão vendo isso aqui, ó, aqui é um cara. Isso aqui é um ser humano. Né? E ele está aqui, ó, embaixo de uma hélice. Isso aqui, pessoal, com certeza deve ser um navio bem grandão. Né? Isso aqui deve ser um navio. Deu, viu, meu amigo? Tá bom, só estou encerrando aqui, Isla, é o último assunto. Né? Então, esse navio aqui é o navio cargueiro, galera. E aí, ó, o que está sendo feito aqui nesse casco, né? Esse casco metálico aqui, ele tá ali, ó, com algumas pequenas peças. Essas peças aqui, elas são feitas, pessoal, para que elas sofram a corrosão, para que elas sofram a oxidação no lugar desse metal que se quer proteger, né? Então, ó, para evitar que determinado metal seja corroído, basta ligar a ele um outro metal que oxide com maior facilidade. Né? Em outras palavras, o metal escolhido deve ter o maior potencial de oxidação do que aquele que se quer proteger. Né? Isso também significa o quê? Né? Quem vai ter um maior potencial de oxidação vai ter um menor potencial de redução, certinho? Então, o metal escolhido para oxidar e proteger outro irá, né? O metal escolhido ele irá se desgastar com o tempo. Por isso é chamado de metal de sacrifício. Beleza? Então, né, qual que é o emprego aí de metais de sacrifício? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com proteção eletroquímica, né? Chamada também de proteção catódica. Olha só, se você observar, né, essa peça aqui, antes e depois de ser utilizada, né, com certeza sim, né, protegeu o material lá que era, né, de interesse. Gatinhos e gatinhas, a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela atenção. Passamos alguns minutos, mas, né, concluímos essa etapa. Próxima aula a gente continua, vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Um abraço a todos, valeu demais. Ítalo, até semana que vem. Tamo junto. Um abraço, queridos. Valeu. Valeu, João. Até mais. Valeu, falou, Adolfo. Valeu, Beatriz.